lugar, eu quero agradecer muito todos vocês que se disponibilizaram a vir num sábado aqui para a gente falar sobre educação, que é um assunto que todo mundo considera importante, mas a maioria das pessoas não quer parar muito para se aprofundar. E o tema que eu separei, foi difícil escolher um tema para falar em 15 minutos ainda. Eu vou tentar resumir, até porque é um assunto bem complexo. Eu espero que vocês aprofundem depois. Eu vou tentar, e eu espero conseguir, explicar por que o socioconstrutivismo não funciona. Porque eu vejo que muito se fala em criticar Paulo Freire, a socioconstrutivismo. Eu sou professora, eu sei o que é, mas a maioria das pessoas, às vezes, critica o socioconstrutivismo sendo socioconstrutivista. Igual o socialismo, né? Muita gente critica o socialismo sendo socialista. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha. Pode passar, por favor. Vou falar primeiro de mim, porque eu estou aqui. Eu sou professora de educação física. Então, isso significa que eu passei 5 anos jogando futebol e me deram um diploma. Só que não. Geralmente, a professora de educação física, puxa vida, a pessoa faz uma cara assim. Mas depois vocês vão entender por que isso me ajudou a perceber as coisas que eu percebi. Mas além de ser professora de educação física, eu sou especialista em orientação educacional e supervisão escolar. Ou seja, eu sou justamente aquele profissional dentro da escola que dá a orientação para os professores e que cuida da parte de currículo e de conteúdos, que deveria cuidar, né? Se tivesse currículo e conteúdo, né? Estou falando no mundo ideal. Eu atuo como professora na rede estadual. Atuava como professora na rede estadual e no Rio Grande do Sul e como professora também na rede municipal em Canoas, que é no Rio Grande do Sul. E eu estou no magistério no magistério em escola, né, desde 2010. E quando eu fiz a faculdade de educação física, eu jurei que jamais eu daria aula numa escola. Então, durante toda a faculdade, os conteúdos que eu mais prestava atenção eram as disciplinas assim mais técnicas da área de educação física. Eu gosto muito de academia e tal. E esse negócio de didáticas e psicologia da educação, é tudo uma baboseira, não vou prestar atenção. Eu só via mais ou menos ali qual era a linha da professora. Na época eu não entendia nada sobre marxismo cultural, sobre essas coisas. Mas, assim, inconscientemente eu já percebi que tinha alguma coisa estranha. E então eu via o que a professora pensava, eu via o que ela queria que eu respondesse na prova, eu respondia exatamente o que ela queria, sempre tirava uma nota boa, isso era bom, porque aí eu não precisava ficar perdendo meu tempo estudando aquilo. Então, na faculdade mesmo, eu nunca cheguei a ler um livro inteiro do Paulo Freire, porque eles vêm com aquelas textinhos, né? Já as questões prontas, a gente sublinha ali, responde o que o professor quer responder, ele finge que ensinou, a gente finge que aprendeu, eles dão um diploma e a gente finge que é feliz. É assim que funciona a realidade, né, pessoal? Vamos falar da realidade. Acabou o mundo ideal. Pode passar, por favor. Então, durante esse tempo que eu fiquei na escola, como professora de educação física, é meio difícil fingir que eu ensinei. Não que nas outras disciplinas não seja, tá, pessoal? Mas assim, por exemplo, se eu sou um professor de história, eu posso dar um trabalhinho para o meu aluno com questões formuladas, eu pego e dou o livro, ele tem que pesquisar no livro e fazer uma cópia no papel. Então, para a sociedade, para o pai, para a direção da escola, seja lá quem for, eu consigo simular mais fácil do que fingir que uma criança aprendeu a chutar uma bola. Ou ela sabe chutar a bola, ou ela não sabe chutar a bola. E por mais, assim, louco, se é que tem alguma coisa que já não é louco o suficiente para esse mundo, né? Mas tem doutrinação esquerdista no curso de educação física. Por exemplo, como ensinar uma criança a chutar numa visão socialista? Eu tô falando sério. Eu não vou chegar na sala de aula Só vale o canto esquerdo do gol. Eu não posso chegar na sala de aula e impor a minha cultura burguesa e transmitir o meu conhecimento sobre chute. O que seria isso? Pegar uma bola e fazer a criança chutar até ela aprender. Isso é horrível. Isso é horrível, isso é uma exploração
da sociedade burguesa. Como é que a gente faz, então, numa visão socialista? A gente coloca um jogo onde o objetivo não é fazer gol, é chutar a bola. E para cada chute, a criança ganha 1 ponto. É sério isso. Esse é o tipo de atividade que o curso de Educação Física propõe. Eu quero ensinar, então, as meninas, e tem todo esse problema do feminismo no futebol, que é uma questão presente na educação física, né? O feminismo, o sexismo e o socialismo no jogo de futebol. Então, eu vou fazer um jogo para acabar com o feminismo. Como é que eu vou fazer? Só vale gol de menina. Aí, imagina eu tentando colocar isso em prática na sala de aula. O pessoal adorava. Imagina os meninos jogando. Chegava na cara do gol, ele não podia fazer o gol. Aí aquela menina que nunca jogou na vida, ou que não odiava futebol, ela estava ali por obrigação, e ela nem queria chutar, e ele tinha que passar, e ela perdia o gol na cara do gol. Vocês conseguem imaginar isso numa turma de 12 anos? É assim que acontece. Seria mais cômico ainda se isso que eu estou falando para vocês não fosse verdade. Tem algum professor de educação física aqui? Perguntem para qualquer professor de educação física e vejam se essas não são as propostas da faculdade de educação física. Então, eu acredito que esse fato de eu ser professora de educação física tornou mais fácil eu ver que aquela porcaria não dava certo. Aí eu digo, não, quer saber? Porque eu testava os alunos, eu ainda tentava dar aula no começo, né? Eu tentava remar contra a maré ali. E aí eu comecei a fazer testes e comecei a fazer atividades super opressoras. E as crianças adoravam. Eles gostavam muito mais daquela aula que eu pegava e colocava eles numa fila e eu dizia assim, não vou fazer, tu vai fazer. Por que tu vai fazer? Porque eu estou mandando, eu sou a professora aqui, tu vai fazer o que eu estou mandando. E era assim que o aluno gostava, sabe? Não destratava ele, não colocava ajoelhado no milho, nada. Mas aí eu comecei a entender que o método socioconstrutivista não dava certo, pelo menos não para a minha área, tá? Até então eu estava indo devagar. Então eu percebi aquelas 4 coisas que estão ali. É necessário repetição para que haja aprendizado. Quando a gente tem aquela cartilha que a gente fica fazendo a caligrafia, que tinha, né, pessoal? Porque até isso eles tiraram, não tem mais. Porque isso é muita opressão ficar repetindo. Mas é necessário. A repetição faz parte do aprendizado. Ela não é o aprendizado, mas ela faz parte do aprendizado. O professor precisa ter autoridade na sala de aula. Parece óbvio, mas não é. Vocês vão ver mais adiante como a visão socioconstrutivista tirou totalmente a autoridade do professor. O professor, ele não é mais quem manda na sala. Isso daí que eu falava pro meu aluno. Tu vai fazer isso porque eu sou a professora aqui e aqui dentro eu mando. E se tu não gostou, tu pega e sai da minha sala. Deus o livre. Isso daí é motivo para te tomar uma repressão da direção. Ainda bem que os alunos não reclamavam, eles gostavam de mim, porque senão eu estava mais errada. Decorar também faz parte do aprendizado. Talvez alguns de vocês lembrem de coisas que vocês decoraram na escola, na época não fazia sentido, mas hoje vocês entendem porque que naquela época vocês decoraram aquela informação e essa informação é útil para vocês hoje. Embora naquela época não fizesse sentido, mas isso não anula o benefício dessa informação que vocês inicialmente decoraram para depois fazer o sentido e aprender. E, finalmente, a conclusão, né? O socioconstrutivismo não funciona na prática. Então, agora eu vou tentar fazer um breve histórico, mas é assim, ó, tudo que eu vou falar aqui é bem resumido, tá, pessoal? Teria horas para falar sobre o assunto. A gente vai tentar fazer uma linha do tempo, uma coisa bem opressora, assim, pode passar. Então, vamos começar lá nos anos 60, tá? Até os anos 60, a filosofia, a psicologia, as teorias da educação, a didática, elas não eram assim, não tinham esse viés socialista. Elas tinham a cartilha, o aluno tinha que fazer a caligrafia, a professora desenhava a primeira letrinha, todo mundo preenchia até o fim, se estava certo, ganhava certo, se estava errado, ganhava errado. Se tivesse errado e não atingisse a nota, era reprovado e ponto final. E por incrível que pareça, não é mais assim, tá, pessoal? Para quem não entra numa escola há muito tempo, tudo que eu estou dizendo aqui já não é mais. A partir dos anos 60, casualmente, quando teve ali Revolução Sexual, Escola de Frankfurt, aquela turminha super bacana, casualidade, começou a mudar. Então, pode passar o próximo slide. Como aqui no Brasil, né, as coisas começaram a chegar mais nos anos 70, demorou um pouquinho.
Então, eles começaram a institucionalizar a educação inclusiva. E daí a gente tem até que fazer um parênteses para explicar, porque senão você é monstro, ela odeia as pessoas, né? Aquela coisa toda. O que se chama hoje de educação inclusiva, e que começou naquela época, que é acabar com as escolas especiais, se tornou, na verdade, o que eu chamo de uma educação exclusiva, no sentido de excluir o aluno que tem alguma necessidade especial a um atendimento especial. Por exemplo, um aluno que tem a síndrome de Asperger, que é um grau de autismo, ele tem dificuldade de aprender, ele não consegue abstrair, ele não consegue fazer abstração. Era um problema. Abstrair, eu estou falando com muita gente que não é da área, então deixa eu explicar um pouquinho melhor. Ele não consegue, por exemplo, passar daquela fase que tu pega, vai ensinar adição para criança. Tu pega 3 lápis mais 2 lápis e ela vai saber que dá 5 lápis. Isso é o concreto. Abstrair é quando ela imagina o lápis. Eu dou um problema e ela imagina aquela situação. Quem tem esse tipo de síndrome não consegue fazer essa abstração. Não é um preconceito meu, é a medicina que está dizendo. Entendeu? E o que acontece? Coloca ele junto na turma com os outros, daí como ele é um aluno especial, ele vai progredindo mesmo sem aprender, acaba que aquela criança fica sendo um objeto decorativo na sala, ela não só não consegue ter acesso ao conteúdo que está sendo exposto, como o professor também se sente mal, se sente frustrado, porque ele não está conseguindo. E isso começou lá nos anos 70. Também teve uma coisa bem moderna, que é o fim do exame admissional ao ginásio. Para quem não sabe o que é o ginásio, é como se fosse hoje o ensino médio, 2º grau. Então, antes, tinha como se fosse um vestibular. Terminava o ensino fundamental, ou o 1º grau, e tu fazia uma prova, que é uma coisa horrível, uma pressão tremenda, fazer prova, né? Horror. Então, eles acabaram com isso. Lá nos anos 70, olha quanto tempo faz. E começou essa coisa linda, maravilhosa, que é a educação histórico-crítica, essas teorias socialistas, construtivistas. E, claro, um marco na história, né, que é a publicação da Pedagogia do Oprimido, aquele livro super fantástico que todos os dias de manhã a gente deve acordar e ler uma página para aprender o que não fazer, né? Pode passar, por favor. Aí eu separei uma frase, eu não sei quando eu viro, vocês não me ouvem muito bem, né? Ali. O ponto de partida consistiu na sustentação de que a escola era um instrumento de reprodução do capitalismo por meio da difusão dos valores da classe dominante. Por acaso vocês conseguem identificar algum jargão socialista nessa frase? É ali que começa a luta de classes dentro da escola. Assim, dentro da escola, o professor é o grande opressor e o aluno é o pobre, oprimido, coitadinho, que tem que absorver aquela cultura burguesa horrível, né? Do patriarcal, todas essas coisas horrorosas que vocês já sabem. Pode passar. Mais um conceito para vocês. Se os primeiros teóricos, que são aqueles dos anos 60 que eu falei para vocês, exageravam na forma de ver a educação como um meio para obter certos objetivos que deveriam ser claramente enunciados, os progressistas, eu faço só um adendo, progressista, comunista, socialista, socioconstrutivista, tudo a mesma coisa, tá? Valeram-se do oposto e sustentaram que ninguém educa ninguém, e em nome desse ditado praticamente sepultaram o campo curricular e com ele o campo das didáticas, pois a academia começou a ocupar o seu tempo em desconstruindo a escola. E mais um adendo, né? Não vou entrar nessa parte das linguagens, mas desconstruir é destruir, tá? É um nome bonitinho para destruir. Pode passar, por favor. Aí vem os anos 80, e nos anos 80 começa aquele movimento de greves aqui no Brasil, e os professores passam a não ser mais professores. Eles são trabalhadores da educação, né? Que é uma coisa mais assim, progressista. Nossa! Então, pode passar. Nos anos 90 vem a Lei de Diretrizes e Bases, aquela história de feminismo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pode passar. Aí a gente tem... anos 200 não, é 2000, tá, pessoal? Errei a digitação.
Pode passar. Isso, tá? É só para ver se vocês estavam atentos. Pode passar. Participação do Lucas na mesa. Muito obrigada. Então, ali, ó, o PISA, esse é o resultado último de 2015, tá, pessoal? Não vou ter tempo de analisar muito com vocês, mas aquele percentual ali, 56, 50, em matemática, absurdos, 70%, são os alunos que não conseguiram atingir o mínimo indispensável para se considerar uma pessoa que aprendeu alguma coisa na vida, porque assim, ó, o nível é de 1 a 5. O mínimo indispensável desse exame PISA é o 2. Esse dali é o pessoal que não conseguiu atingir, tá? Então, eu vou ter que encerrar, mas pode passar. Vou encerrar aqui. Depois eu faço um vídeo e continuo, tá? Deturparam Paulo Freire é a mesma anedota do deturparam o socialismo. O socialismo não deu certo porque ele não era o verdadeiro socialismo. Assim como o construtivismo não deu certo porque ele não é o verdadeiro construtivismo. O feminismo também não é o verdadeiro feminismo. E assim vai. Então, o socioconstrutivismo, em linhas muito grosseiras, ele não dá certo porque ele contraria totalmente a maneira como a pessoa aprende e coloca a visão socialista nos lugares assim mais absurdos. Até em matemática tem discussão social. E, resumidamente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.